Pronto, a reunião, como sabem, tem fundamentalmente a ver com o Orçamento de Estado, independentemente depois a conversa se poder alongar para outros aspectos. Aquilo que é a posição do PSD sobre o Orçamento de Estado é uma posição naturalmente um pouco diferente daquilo que é dos demais partidos, porque os demais partidos procuram sempre, junto do Governo, conseguir esta ou aquela medida, mais qualquer coisa para a segurança, ou mais qualquer coisa para a educação, ou mais qualquer coisa para a saúde, e negociam nessa base. Isto não é uma forma de negociar para um partido que se tem como alternativa ao Governo. E, portanto, nós temos de olhar para o orçamento como um todo e ver em que medida o orçamento pode ou não cumprir aquilo que são as grandes linhas fundamentais da política orçamental para Portugal, que nós defendemos. E, portanto, temos de olhar para aquilo que é a evolução, por exemplo, da carga fiscal, temos de olhar, por exemplo, para aquilo que é a evolução previsível, face às medidas que lá possam constar da poupança interna, ver aquilo que é a evolução do investimento público, ver aquilo que é a evolução da despesa, designadamente o peso da despesa no próprio Produto Interno Bruto, ou seja, temos vindo a aliviar a despesa pública ou a carregar cada vez mais na despesa pública. Temos de ver em que medida é que o orçamento é um orçamento razoavelmente transparente ou é mais uma vez um orçamento para não cumprir, ou seja, a Assembleia da República apoia um orçamento e depois, através das cativações, é executada uma outra coisa qualquer que ainda por cima tem caráter aleatório, porque o Ministro das Finanças depois diz o que se executa e o que não se executa. E, portanto, nós temos de olhar para o orçamento nesta perspectiva e ver em que medida ele se pode coadunar ou não àquilo que nós pretendemos que seja a política orçamental em Portugal e, por consequência, a sua influência no andamento da economia. Não tanto a nossa posição não é chegar aqui e querer mais 1% disto ou menos 1% daquilo, ou mais a medida A ou a medida B. Eu entendo e nós entendemos que assim seja para os outros partidos. É lógico que assim é. Nós é que não poderemos naturalmente e nem devemos sequer, como alternativa, ter um discurso desse género. A conclusão a que eu chego é uma conclusão já de há muitos anos, particularmente até quando era estudante e os professores me diziam. A conclusão é que o Orçamento de Estado não é um projeto de lei que tem 3 artigos que nós lemos numa hora e tiramos automaticamente as conclusões todas. O Orçamento de Estado é uma peça grande, é uma peça complexa, do ponto de vista político e até do ponto de vista técnico, e, portanto, carece de algum cuidado para que eu não venha rapidamente dizer qualquer coisa que possa não corresponder à verdade. Portanto, isto não é uma corrida de 100 metros, eu em tempo já fui corredor de 100 metros, agora já não. Isto não é uma corrida de 100 metros, também não é uma maratona de 42 km, não é? Mas, enfim, carece naturalmente de um estudo aprofundado para que os nossos argumentos possam estar devidamente cimentados naquilo que é a posição. Já o estamos a fazer e pronto, e vamos concluir isso num prazo naturalmente razoável. O PSD admite sempre a mesma coisa, pegar no documento que é complexo do ponto de vista político e do ponto de vista técnico e olhar para ele com este ângulo que eu agora referi e ir medir todas estas componentes no Orçamento de Estado. É evidente que este Orçamento de Estado, penso eu, corresponde àquilo que era o programa do PS e não o programa do PSD. Ainda assim, devemos ter o devido cuidado na análise de um documento que, repito, provavelmente não estará de acordo com o nosso programa, estará de acordo com o programa do PS. Sim. Algo um pouco mais detalhado do que isto, porque algumas matérias eu já tive oportunidade de ver, não todas quando queria, porque não tive sequer tempo para isso, e a peça é complexa, como estou a dizer, já vai ouvir daqui por um bocadinho no jantar do Grupo Parlamentar. Quanto à questão da Madeira, nunca falei com nenhum deputado, ou melhor, também não tenho que falar, nunca nenhum deles falou comigo, nem o líder regional falou comigo. Não, não decidimos nada, porque também não temos ainda nada para decidir. Só no momento em que se verificar que o voto é num sentido ou noutro sentido, se é coincidente com o nosso ou não é coincidente com o nosso, é que o facto exige e é preciso tratar dele. Neste momento, o facto inexiste. Sim.
Claro, a pergunta faz sentido. E se calhar eu podia-lhe responder facilmente à pergunta se o problema não estivesse latente. Estando o problema latente, eu não quero eventualmente agravar a situação latente. E por isso eu comento isso quando isso efetivamente for claro e suceder. Não está claro ainda. Hã? Não é normal, como é evidente. Sim. Não, como calculará, não é assim, mas eu não lhe vou responder com mais pormenor porque não quero alimentar a polémica. Eu partilho da opinião, não sei qual é dele, mas partilho das opiniões que admitem pegar no tema e pensar no tema e se ele tem viabilidade. Agora, eu reconheço que para que se possa andar num caminho próximo disso, é preciso ter uma habilidade para fazer a lei muito, muito grande, que eu ainda não consegui ver qual é, porque isso também traz problemas seríssimos. Não queira estar na situação de repente alguém o acusar, dizer que lhe entregou dinheiro e não lhe entregou dinheiro nenhum e o senhor de repente está num problema seríssimo. Portanto, é um tema delicado, temos de ter muito, muito cuidado e eu tenho dúvidas se alguma vez vamos conseguir redigi-lo de tal maneira que acautele esses aspectos. Mas eu não fecho a porta. Mas não quero criar novos problemas à sociedade com a condenação de inocentes, com uma negociação quase das penas antes de chegar ao juiz. É preciso ter muito, muito, muito cuidado, porque presta-se facilmente a medidas populistas. E isso eu não quero, portanto, muito cuidado. Não me ponho logo de lado, estou disponível para ouvir, mas não sei qual é a solução que me podem dar de modo a tapar, a fechar a porta a essas situações. Aí sim, isso posso lhe dizer que sim. Ou seja, aquilo que eu sempre defendi, que aliás nem sequer é completamente coincidente com todo o pensamento dentro do meu próprio partido, mas eu sempre defendi isto face ao endividamento público elevadíssimo que Portugal tem, com alguma taxa de crescimento económico razoável, nós devemos também ter um pequeno superávit, para que, quando a taxa de crescimento económico for baixinha ou até negativa, podemos ter efetivamente déficit. Aquilo que nós, ao longo dos tempos, desde o 25 de Abril até hoje, fizemos, foi somar déficits atrás de déficits, só déficits e permanentes, levaram o endividamento para uma escala brutal. E, portanto, temos de nos colocar numa posição que, desde que seja possível, ou seja, desde o crescimento, que o crescimento económico o permita, devemos ter ligeiros superávites. Para quê? Repito, justamente para ter déficit quando assim não for. Porque é como deve ser. A gestão é assim que deve ser. Portanto, não é por aí que vem a nossa condenação ao orçamento. Essa virá de outros lados, do Bloco de Esquerda ou do PCP. A nossa condenação ao orçamento, quando vier, não vem por aí de certeza absoluta, não é? Ainda não estamos em diretas notícias quando disse aqui que é preciso estudar o orçamento para ter Sim. condenação, quando vier. Sim. Está a deixar entender que virá. Não. Não. Eu disse, sei o que estava exatamente a dizer. É o mais previsível, mas quero estudar, porque para o fazer tenho, obviamente, de estudar o documento. Se o documento não for devidamente estudado, a argumentação pró ou contra não tem a sustentabilidade e a credibilidade que eu entendo que deve ter a apreciação de qualquer documento. Só que há documentos, há propostas de lei, projetos de lei, que têm 3 artigos ou 4 artigos, isso vê-se rápido, e há outros que têm mais de uma centena de artigos, uma grande complexidade técnica, e, portanto, é preciso ver com todo o cuidado. Agora, repito, como disse há bocado, não é uma corrida de 100 metros, mas também não é uma maratona que vai demorar uma eternidade. Hã? Não demora muito, é só ter oportunidade. Agora, o orçamento foi entregue, hoje é quarta-feira, foi entregue na segunda à noite. Passou-se a terça-feira e a quarta. E pelo caminho ainda o alteraram, portanto, perceberá que é preciso ter cuidado. As eleições internas no PSD não vão fazer mudar o seu voto em qualquer relação.
O sentido de voto está em razão do mérito ou demérito do orçamento.